When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When I was thinking we'd be singing Near My God to Thee would be a whole lot better for the church. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando mais perto, meu Deus, de ti, seria muito melhor para a igreja. The old-fashioned hymns, Os hinos antiquados, get a lot of dance orchestra people. toma-se muitas pessoas de orquestra de baile. Some boy in the dance orchestra over here playing last night and tonight over here playing in the Church of the Living God. Algum rapaz em uma orquestra de baile aqui tocando ontem à noite e hoje à noite aqui tocando na Igreja de Deus Vivo. It's an abomination in the sight of God. É uma abominação aos olhos de Deus. Let that man be proved first and let him bring forth fruit meet for repentance to show that he's right with God. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê frutos dignos de arrependimento para mostrar que ele está correto com Deus. They bring the jazz world right into the platform. Eles trazem o mundo do jazz exatamente para dentro da plataforma. They bring the Hollywood glamour-tizing preaching right into the platform. Eles trazem Hollywood pregação com fascinação exatamente para a plataforma. Why didn't I sit in your fair city a few weeks ago in Louisville, Kentucky? Ora, eu não me encontrei em sua bela cidade há algumas semanas atrás, em Louisville, Kentucky? My heart breaks Me parte o coração. when it's all sitting there willing to see the miracles of God, but as soon as you preach the gospel, they fill up in a second and turn their backs and walk out of the building. Quando eles estavam todos assentados ali, desejando ver os milagres de Deus, e logo que você prega o evangelho, eles se enchem completamente em um segundo e viram as suas costas e saem do edifício. Certainly, they don't want it. Their hearts are hard and stiff out. Certamente, eles não desejam isto. Seus corações estão endurecidos. Saem. And many of them Protestants too, who go to Protestant churches, E muitos deles protestantes também, que vão a igrejas protestantes. but they've been filled so full of glamour and everything like that of Tommy Rotten churchism until they know nothing about the Spirit of the living God. Porém, eles haviam sido enchidos tão completamente de fascinação e tudo assim, de grande tolice e igrejismo, até que eles não sabem nada sobre o Espírito do Deus vivo. Having a form of godliness and denying the power thereof. Tendo forma de piedade e negando a eficácia dela. What a day that we're living. Que dia que nós estamos vivendo. Watch where it heats up. Observe onde isso se empilha. Jehoshaphat said, I know Ahab. Jeosafá disse, eu sei, Acabe. There's your 400 preachers. Aí estão os seus 400 pregadores. They're all fine-looking fellows, every one of them dressed in their hair combed neatly and everything, whatever more they may be. Todos eles são sujeitos de boa aparência, cada um vestido e seus cabelos penteados caprichosamente e tudo mais, seja lá o que forem mais. They may have their DDs, they may have their all kinds of degrees. Eles talvez tenham seus DDs, eles talvez tenham todos os tipos de títulos acadêmicos. They may know the scriptures from A to Z. Eles talvez conheçam as escrituras de A até Z. But haven't you got one more somewhere? Porém, você não tem mais um em algum lugar? Hasn't there just one more somewhere? E não há apenas mais um em algum lugar? He said, yes, there's one more. But I hate him. Ele disse, sim, há mais um, porém eu o odeio. There you are. There you are. Aí está você. Aí está você. I hate him. Eu o odeio. Remember Ahab.
Ahab was a religious man. Lembre-se, Acabe era um homem religioso. And these were religious teachers. E estes eram professores religiosos. But they hated this man who had the truth. Porém, eles odiavam este homem que tinha a verdade. But I hate him. Disse, eu o odeio. Said he's always bettering out something against me. Disse, ele sempre me passa reprimenda quanto a alguma coisa. How could he keep from doing it when the Word of God had condemned him? Como ele podia deixar de fazer isto quando a palavra de Deus o havia condenado? How can you hold still if you're a man of God or a woman of God and know and see sin and things heaped and weighted and everything like that? Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, reconhecer e ver o pecado e coisas mais empilhados e pesados e tudo assim? And see human souls going to hell millions a day and stand still, you can't do it. E ver almas humanas indo para o inferno, milhões por dia, e permanecer quieto? Você não pode fazer isto. Someone said to me the other day, said, you think you can stop it? Alguém disse para mim aqui, você pensa que pode parar isto? I said, no, I can't stop it because God said. Eu disse, não, eu não posso parar isto, porque Deus disse. But one day at the judgment board, they're going to pull out the big screen flash on the camera yonder, and that tape recorder is going to be playing. Porém, um dia, no tribunal do juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmera além, e a gravação daquela fita vai ser tocada. And I'm going to stand and listen at it. I want to hear my voice warning against it. Eu vou permanecer e ouvir isto. Eu desejo ouvir a minha voz advertindo contra isto. God will judge me when my voice comes against it. Yes, sir. Deus me julgará quando a minha voz for contra isso. Sim, Senhor. When we see this life, this generation reenacted again now at the judgment, Quando nós vemos esta vida, esta geração revivida novamente ali no juízo, certamente, we're living in a terrible time. There it is. nós estamos vivendo em um tempo terrível. E aí está. We seem to, he said it is, and there one more. E nós o vemos. Ele disse, não há mais um? He said yes, but I hate him, for he's always prophesying evil against me. Ele disse, sim, porém eu o odeio, pois ele sempre profetiza mal contra mim. How can he keep from preaching those hard things when he sees it going on? Como ele pode deixar de pregar aquelas coisas duras quando ele vê isto acontecendo? See Ahab living like he was and doing like he was and bringing the people like they are. Vê Acabe vivendo como ele vivia, fazendo como ele fazia, e trazendo as pessoas como elas estavam. How can a man of God or a woman of God keep from hollering out and rebuking sin from every side? Como pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo lado? When you see these lukewarm preachers and glamorizers and educators and so forth like that out, let the people go to hell by the millions under deceit. Quando eles veem aqueles pregadores mornos, fascinadores, educadores e assim por diante desse jeito, deixando as pessoas irem para o inferno aos milhões sob engano, A lot of even holiness people. muitas até mesmo no povo da santidade. I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that. They have it too. Eu não estou falando tanto sobre os metodistas e batistas e coisas assim, eles têm isto também. But it's right down in your own range. Porém está bem na categoria de vocês. Coming to the platform like everything else but Christians. Que coisa! Vindo à plataforma como tudo mais, menos como cristãos. Living like everything else across the countries and things. Then they call it religion. Vivendo como tudo mais, pelos países e coisas mais, então chamam isso de religião. It's a religion, but it's a long ways from the salvation of the Lord. That's right. É uma religião, porém está bem distante do caminho da salvação do Senhor. Isso é correto. They just got the people to just a big bunch of worked up. Estão com as pessoas um ponto que é apenas um grande grupo de emocionados. Then as soon as the little workup goes over, then the first thing you know, you can't find one of them. The church is sitting empty. Então, tão logo que a pequena emoção termina, então, logo você fica sabendo que não se pode encontrar nenhum deles. A igreja está vazia. Brother, if a man loves God, he'll fill his seat in the church every time. He can't stay away from it. Porém, se um homem ama a Deus, ele preencherá o seu assento da igreja todo o tempo. Ele não pode permanecer longe dela. That's right. Isso é correto. Now, notice just a few minutes. I'll try to hurry. Get straight to the point now because the time's getting away. Agora, note, apenas alguns minutos. Eu tentarei me apressar, chegar direto ao ponto agora, porque o meu tempo está acabando. Notice, then he said, isn't there one more? Note, então ele disse, não há porém mais um? I said, yes, but I hate him. Ele disse, sim, porém eu o odeio. He's always prophesying against me. He
saying evil things against me. Ele está sempre profetizando contra mim. Ele está dizendo coisas más contra mim. All right, he said, go get him. Está bem, disse. Vá buscá-lo. And he said his name is Micah. Ele disse, seu nome é Micaías. But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right. Porém, este homem tinha suficiente religião para saber que estes sujeitos não estavam certos. And any man that's ever been touched the least bit by the Spirit of God knows that these things, what's called Christianity today, is not right. E qualquer homem que alguma vez tenha sido tocado, pelo menos um pouquinho, pelo Espírito de Deus, sabe que estas coisas, as quais são chamadas cristianismo hoje, não estão certas. You can't love the world or the things of the world. If you do, the love of God's not in you. Você não pode amar o mundo ou as coisas do mundo. Se você ama, o amor de Deus não está em você. The Bible said so. A Bíblia disse assim. Now, look, he said, go get him. Agora, olhe, ele disse, vá buscá-lo. And they went over, E eles foram. and then he sent a little old messenger along, the deacon of the church perhaps, or somebody. E então ele enviou um pequeno mensageiro, o diácono da igreja, talvez, ou alguém assim. Went over there and said, now look, Micah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat. Foi ali e disse, agora olhe, Micaías, nós vamos trazê-lo aqui diante de Acabe e Jeosafá. Now they're both sitting out there. They're great men now. They're teachers. And they're scholars. Agora, ambos se encontram lá, e são grandes homens agora, são mestres e são eruditos. And they got their degree and so forth. E eles têm os títulos acadêmicos deles, e assim por diante. And every one of our seminary, every one of our churches here is a perfect at agreement that this is the will of the Lord. E cada um de nossos seminários, cada uma de nossas igrejas aqui estão de perfeito acordo que esta é a vontade do Senhor. Now you say the same thing they say, and I'll tell you, you'll dress better than riding a Cadillac car. Agora, diga a mesma coisa que eles dizem, e vou lhe dizer que você vestirá melhor e andará de carro da Cadillac. I'll tell you, you'll just be a great fellow if you'll do that. Eu lhe digo, você verdadeiramente será um grande sujeito se fizer isso. Yes, sir, you'll prosper. Sim, senhor, você prosperará. Micah said, as the Lord God lives, I'll only say what God says. Micaías disse, assim como o Senhor Deus vive, eu somente direi o que Deus disser. Amen. Amém? Sim. Oh, there's a man after my heart. Oh, ali está um homem que me agrada. I may have to eat bread and water, which he did for doing it. Eu talvez tenha que comer pão e água, o que ele comeu, por fazer isto. He may be smote on one cheek and the other, whatever more, but he told the truth and stood by it. Você talvez seja golpeado em uma face e na outra, seja mais o que for. Porém, ele disse a verdade e a defendeu. God confirmed it to be the truth. Deus confirmou isto ser a verdade. He wasn't so popular, but he knew God. Ele não era tão popular, porém, ele conhecia Deus. Brought little old Micah over there. Levou o velhinho Micaías ali. He said, all right, Micah, what do you say about it? Ele disse, está bem, Micaías, o que você diz sobre isto? He said, go on up. Go on up. Ele disse, siga adiante, siga adiante. He said, go up in peace. Go ahead and prosper. That's what I want you to do. Disse, suba em paz, siga adiante, prospere. Isso é o que eu desejo que você faça. But I've seen the Israelites sheep without a shepherd on a hill scattered. That's it. Porém, eu vi Israel como ovelhas sem pastor numa colina, dispersados. Isso mesmo. He said, and when he did like that, and Ahab turned around to Jehoshaphat and said, what I tell you? Ele disse, e quando ele falou dessa maneira, e Acabe se virou, e Jeosafá disse, o que eu lhe disse? That holy roller, or what, excuse me, or whatever it was, that guy said that. Esse santo rolador, ou o que, me perdoem, ou seja o que for que ele fosse, esse rapaz disse isso. What I tell you, that feller would only prophesy evil against me. O que eu lhe disse, esse sujeito somente profetizaria mal contra mim. What I say, it only condemn our church and condemn our ministers and condemn our way of religion. O que eu lhe disse, ele somente condenaria a nossa igreja e condenaria os nossos ministros e condenaria a nossa maneira de religião. What I tell you, he'd say it. O que eu lhe disse, ele diria isto. I know him. I know his daddy before him. Eu o conheço, eu conheci o seu papai antes dele. Amém! I know his daddy before him. Eu conhecia seu papai antes dele. Yes, sir. A real man of God.
sim, senhor, um verdadeiro homem de Deus. Said, I knowed he'd say that. Disse, eu sabia que ele diria isso. And so then he said, yes. Said, I saw Israel like sheep scattered without a shepherd on a hill. E deste modo, então, ele disse, sim, disse, eu vi Israel como ovelhas dispersadas sem pastor numa colina. And so then he said, E deste modo, então, ele disse, eu... And then one of those fellows that had the big horns is going to push off. E então um daqueles sujeitos que tinham os grandes chifres de ferro ia afastar com a mão. A preacher walked over and pulled a little mic around and smacked him in the mouth as hard as he could. Said, which way did the Spirit of God go when it went out of me, if you know it? Um pregador veio e puxou o pequeno Micaías ao lado. Ele aplicou um golpe violento na boca tão forte quanto pôde e disse, em que direção o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Se você sabe. He said, wait till you're sitting in prison over here and you'll know which way it went. That's right. Ele disse, espere até que você seja colocado na prisão aqui e você saberá em que direção foi. Isso é correto. Wait till Russia's sitting out here taking over the nations and things like that in this country because of its backsliding, and you'll see what was right and wrong. That's right. Espere até que a Rússia encontre-se aqui fora, domine as nações e coisas assim. E este país, por causa de sua apostasia, e vocês verão o que era certo e errado. Isso é correto. You see where your lukewarm religion will pay off or not? Vocês verão se a sua religião morna compensa ou não. Let this nation come to tears, not come to laughter and drama. Deixe essa nação cair em pranto, não cair em riso e drama. Let this nation come to its knees in repentance. Deixe essa nação se ajoelhar em arrependimento. That's what we need. Isso é o que nós necessitamos. Not a revival to get a whole lot of people in a church. Não é de um reavivamento para conseguir muitas pessoas numa igreja. We need to close every bootleg joint, stop all cigarette smoking, tear down the factories. Nós precisamos fechar cada bar de bebida alcoólica, parar tudo isso de fumar cigarros, demolir as fábricas. Start up a real old-fashioned Holy Ghost campaign. Iniciar uma verdadeira, antiquada campanha do Espírito Santo. Where men and women day and night laying on their face crying. Onde homens e mulheres dia e noite se coloquem sobre suas faces clamando. I tell you, it'll be the greatest shelter that this nation's ever had. That's true. Eu lhe direi, isto será a maior proteção que esta nação já teve. Isso é verdade. Let the Branham Tabernacle quit its foolishness. Deixe o tabernáculo Branham parar com sua tolice. Let it get back here at the altar and get right with God. Deixe que volte aqui ao altar e se corrija com Deus. Make up with the neighbors and so forth like that and get right with God. Concilie-se com os vizinhos. É assim por diante dessa maneira e se corrija com Deus. You won't have any fussing going on. Você não terá mais espalhafatos e leviandades. You'll be the drawing spot of the world. That's right. Será o ponto que atrairá o mundo. Isso é correto. Now, that's the truth. Agora, essa é a verdade. Then he said, which way did the Spirit of God go out of me? Então ele disse, em qual direção o Espírito de Deus saiu de mim? And Micah said, I saw God and his host, his council, sitting in glory. E Micaías disse, eu vi Deus e sua hoste, seu concílio, que estava em glória. You know, God has a council up there once in a while. Você sabe, Deus tem um concílio ali em cima de vez em quando. He brings up his angelic beings and holds a council once in a while up in heaven. Ele traz os seus seres angelicais e realiza um concílio de vez em quando lá no céu. And he said, I saw him sitting upon a throne, and all the people were standing on the right and left hand of him. Ele disse, eu o via sentado sobre um trono, e todas as pessoas estavam de pé ao lado direito e do lado esquerdo dele. And it said they were discussing, who can we get to go down and deceive Ahab to get him out here to fulfill Elijah's prophecy? E disse, eles estavam discutindo, quem nós podemos conseguir para descer ali e enganar Acabe, para fazê-lo sair aqui e cumprir a profecia de Elias? God done said so, what was going to happen? So we'll just see who can go down. Deus disse isso, o que vai acontecer? Então, nós apenas veremos quem pode descer. And a lying spirit come up from beneath, of course, out of hell. E um espírito mentiroso veio debaixo, naturalmente, do inferno. Come up before God and said, I'll go down and I'll get in those preachers and cause them all to prophesy a lie. Veio diante de Deus e disse, eu descerei e entrarei naqueles pregadores, eu os farei todos profetizarem uma mentira. Oh, did that blow them up?
Oh, isso os irritou. Did that make them feel funny? Isso os fez se sentirem estranhos. When they said, I'll go down and cause those preachers, every one of them, to prophesy a lie. Quando eles disseram, eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles profetizarem uma mentira. And he got down and got in those preachers, and they began to prophesy a lie. E ele desceu e entrou naqueles pregadores, e eles começaram a profetizar uma mentira. And brother, the same God rules on the same throne today. E irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. And that same lying spirit has done the same thing today. Prophesying lies. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. They kept saying peace, 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 as the First World War. Eles continuaram dizendo paz, 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 depois da Primeira Guerra Mundial. Let me show you where it come from. Deixe-me mostrar-lhes de onde isto veio. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay 90s, Na Primeira Guerra Mundial, quando a França bem ali afastou-se de Deus em seus licenciosos anos 90, and begin now, I'm going to get a little on moral, so you ought to sit real quiet for a few minutes. e começou, agora eu vou tomar um pouco sobre moral. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Look, all back there in the beginning, over in France, there's where honoriness and filth first began. Olhe, ali atrás, no princípio, na França, ali é onde baixeza e sujeira primeiramente iniciaram. If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, França. I've pretty near traveled most of it, and that's the worst place I ever seen. Eu tenho viajado quase que a maioria dela, e esse é o pior lugar que eu já vi. And London, England's not much of an exception. E Londres, Inglaterra, não é grande exceção. And the United States is coming right in line with it. That's right. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disto. Isso é correto. There they are. Aí estão eles. Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation. Toda vez que se rompe a moral da feminilidade, rompe-se a espinha dorsal da nação. Here you go on countries and say you're a missionary. They don't like. Aqui você vai nos próprios países deles e diz que você é um missionário, eles não gostam. So what you gonna tell us to do? How to sing dirty songs about our wives or about our girls? Dizem, o que você vai nos dizer para fazer? Como cantar canções obscenas sobre nossas esposas ou sobre nossas garotas? You gonna tell us how to divorce our wives? Você vai nos dizer como nos divorciarmos de nossas esposas? Teach us how to drink whiskey and go the way we do? Nos ensinar como beber uísque e agir da maneira que nós fazemos? That's what we are. We call ourselves the religious nation, the Christian nation. Isso é o que nós somos. Nós nos chamamos de nação religiosa, a nação cristã. Well, then, heathens in Africa could teach us morals how to live. Bem, aqueles pagãos na África poderiam nos ensinar moral, como viver. The rockiest place in the United States or the world is this nation. Has got. O lugar mais podre nos Estados Unidos, ou no mundo, quase, é esta nação, como se tornou. I'm American, certainly. Eu sou americano, certamente. But brother, I can't help it when before Ahab or Jehoshaphat, I've got to tell what God says is the truth. Porém, irmão, eu não posso evitar, diante de Acabe e Jeosafá, eu tenho que dizer o que Deus diz que é a verdade. That's what the church needs to stand for today. É isso que a igreja necessita apoiar hoje. If it comes between nation and God, it's God always. Yes, sir. Se isto intervém entre a nação e Deus, é Deus sempre. Sim, Senhor. Notice, in France, they started all their rottenness and going on the way they lived over there. Note, na França, eles iniciaram toda a sua podridão e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali. And then God sent Germany into them to beat them up a little bit. E então, Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Then we went over there to save their hide. Logo, nós fomos ali para salvar a pele deles. And as soon as we done that and won the war, sent the Germans back, had peace with France, did they turn to God? No, sir. Então, logo que nós fizemos isso e ganhamos a guerra, mandamos a Alemanha de volta, tivemos paz com a França, eles voltaram a Deus? Não, Senhor. Women, wives, debauchery, sin, filth to the gills. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo. Then what did they do? What happened? Então, o que eles fizeram?
O que aconteceu? Here's where it started. Aqui está onde nós começamos. The devil set up his headquarters there. O diabo estabeleceu o seu quartel-general ali. There's where he started right there to demoralize the world. From Paris, France. Ali é onde ele começou, bem ali, para desmoralizar o mundo. De Paris, França. Then if you notice, he couldn't get in here through the ministry, so the thing he done was come into Hollywood out here. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood aqui. He set up his headquarters over here in Hollywood. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. The devil landed back here a few years ago, 15 or 20 years ago, with his great army and went hitting Hollywood, California. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás, com seu grande exército e atingiu em Hollywood, Califórnia. And he's invaded the United States with his demon powers. Right. E ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos. Correto. All of our fashions come from Paris. Todas as nossas modas vêm de Paris. They get into Hollywood, onto the screens. Elas entraram em Hollywood, nas telas. These little girls and little boys and things out here, they watch them screenplays. Estas menininhas e menininhos e coisas mais saem aqui. Eles assistem aqueles filmes. Nice little kiddies. Fine little fellows. Nothing against them. Jovenzinhos bons, companheirinhos ótimos. Nada contra eles. God bless your little hearts. My heart bleeds for them. Deus abençoe seus coraçõezinhos. Sinto pena deles. And right here in the city, I was talking to one of my boys the other day. He said, Daddy, if there's just some boys around there in town that had the Holy Ghost and so forth. É bem aqui na cidade. Eu estava falando com meu menino o outro dia. Ele disse, papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo. E assim por diante. You wonder why I was getting away to Denver, Colorado, or somewhere like that. Você se pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado, ou algum lugar como esse? Get my children somewhere where there's a bunch of people who cry out to God. Levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus. Amen. What we need, brother. O que nós necessitamos, irmão? This country, this nation, this city, this place has become so demoralized till it's pitiful. Esse país, esta nação, esta cidade, este lugar tem se tornado tão desmoralizado que é até triste. If I could express right now what I absolutely know to be the truth right here, it wouldn't even be presentable before a mixed audience. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo o que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui, isto não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista. Right here in his own city, right here. Ou bem aqui nesta própria cidade, bem aqui. Not only here, but other places, everywhere. It's beginning to come simply... Não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar. Isto começou a vir simplesmente... Because why? Qual a razão? The people, look friends, it's got so cunning. As pessoas, olhem amigos, isso ficou tão sagaz. It's coming so easy, so it just smothers you down. Isso entrou tão fácil, a ponto que justamente asfixia. The devil used to be in fashions. Diabo costumava estar nas modas. He might have went out of fashions, but he didn't go out of business, I'll tell you that. Ele talvez não tenha saído das modas, porém, ele não parou de negociar. Eu lhe direi isso. He's still in business. Ele ainda negocia. Look today. Olhe hoje. We take, like I said a while ago, about the little lady, the little girl, the rose. Nós tomamos, como eu disse há pouco atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. For instance, the rose is pretty. It's there to be looked at. That's true. Por exemplo, a rosa é linda. Está ali para se olhar para ela. Isso é verdade. And that's just like the church is there to be looked at. E é do mesmo modo com a igreja. Está ali para se olhar para ela. Like a pretty little woman, she's there to be looked at. That's right. Como uma linda jovem mulher, ela está ali para se olhar para ela. Isso é correto. But if she's fine, she's to her husband. She's all right. Porém, se ela é linda, porque ela é para o seu marido. Ela está certa. But if she hasn't got the moral sword sticking out there to protect her, she becomes an impediment to society and human beings. Porém, se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la,
Ela se torna um endividamento para a sociedade e para o ser humano. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me.